Salem é uma cidade costeira histórica no condado de Essex, nos Estados Unidos. A cidade é muito conhecida por ter sido palco do assassinato de algumas mulheres que eram consideradas bruxas. As Bruxas de Salem, como ficou conhecida essa história, teve início no mês de fevereiro de 1692, quando a filha de Samuel Parris, reverendo de Salem, adoeceu. Salem era uma pequena colônia britânica puritana, mas como em vários outros lugares do mundo, era a igreja quem dava as ordens. Certo dia, a filha do reverendo da cidade começou a ter alguns sintomas um tanto bizarros e que fugiam completamente do normal. Ela se contorcia de dor e gritava muito, dizendo que estava sendo atacada por insetos. Depois de um certo tempo, a sobrinha do reverendo também começou a apresentar os mesmos sintomas, assim como outra garota que também morava na região. O tempo foi passando e as garotas continuavam a apresentar todos aqueles sintomas estranhos. Como ninguém sabia o que elas tinham, e muito menos uma maneira de curá-las, a igreja atribuiu os sintomas às obras do diabo. Como alguém precisava ser culpado por tudo que estava acontecendo, 3 mulheres foram acusadas. Tituba, uma escrava, Sarah Good, que vivia pelas ruas de Salem, e Sarah Osborne, uma senhorinha muito conhecida na região. Pouco tempo depois, em março daquele mesmo ano, as 3 mulheres foram para julgamento, o que se deu o nome de Julgamento de Salem. A pressão era grande e Tituba achou que se confessasse algo, ela poderia ter sua vida poupada. Tituba, então, afirmou que recebeu uma visita do diabo e que era uma de suas servas. Muitos afirmam que a mulher foi torturada e só por isso confessou que tinha feito um pacto com o demônio. Depois disso, tanto Tituba quanto as outras mulheres que tinham sido acusadas e se declararam inocentes foram presas. Todas as acusações e a confissão de Tituba deixaram a população enfurecida, o que gerou um tipo de histeria coletiva. Com isso, acusações sem pé nem cabeça começaram a surgir. Pessoas começaram a inventar histórias e até uma criança de 4 anos foi presa durante o julgamento das supostas bruxas de Salem. Só para você ter uma ideia do tamanho do caos gerado na cidade, nem mesmo um ministro da igreja se safou da forca. Ele foi acusado de ser o líder das bruxas e de enfeitiçar soldados em uma batalha perdida contra os índios. Durante mais ou menos um ano, o medo tinha tomado conta de Salem. Nesse período, cerca de 30 pessoas foram condenadas e executadas. A maior parte delas, mulheres, incluindo as primeiras a serem acusadas de bruxaria. Isso foi algo normal durante muito tempo. Na metade do século XV, o Concílio de Basileia criou um padrão de bruxa satânica que seria abordado em futuros julgamentos. A partir disso, a Inquisição começou sua caça e foi dada a permissão para se livrar das bruxas a qualquer custo. A igreja cometeu uma série de punições contra pessoas que eram suspeitas de fazer bruxaria. Essa prática ficou conhecida como caça às bruxas e tinha como foco as pessoas que supostamente praticavam rituais esotéricos. Nessa época, muita gente achava que realmente bruxas e curandeiros tinham pactos com entidades sobrenaturais. Também acreditavam que essas entidades tomavam forma de animais e viviam no meio dos humanos. Segundo a igreja, essas pessoas consideradas bruxas faziam frequentemente reuniões onde festejavam e adoravam ao diabo. Em Salem não foi diferente. A loucura parecia ter tomado conta dos habitantes da cidade. Mas foi só quando os fanáticos começaram a acusar burgueses de bruxaria que as autoridades resolveram intervir nos absurdos que estavam acontecendo na pequena cidade. Nesse caso, a mulher de William Phippes, governador de Massachusetts,
e pastor Samuel Willard foram acusados de terem pacto com o diabo. Para as autoridades, alguma coisa havia de errado naquele lugar. Em outubro de 1692, os enforcamentos e os julgamentos começaram a receber duras críticas, inclusive do presidente da Universidade de Harvard, que escreveu o seguinte: é melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada. Thomas Bradle, um intelectual da região, escreveu sobre tudo o que estava acontecendo, criticando os prejuízos que o fanatismo religioso estava causando na região. Em um trecho, ele escreveu o seguinte: temo que os anos não apagarão essa desgraça, esta nódoa que essas coisas lançaram sobre nossa terra. O governador William Phips então resolveu colocar um fim no julgamento das bruxas de Salem. Depois disso, muitas pessoas admitiram que estavam erradas e assumiram a culpa publicamente. Os anos se passaram e em 1702, os nomes das pessoas que foram julgadas foram limpos. Os herdeiros das pessoas que foram executadas foram recompensados financeiramente. O mais curioso disso tudo é que, mesmo sabendo do erro, o estado de Massachusetts só pediu desculpas formalmente pelo ocorrido no ano de 1957. O julgamento das bruxas de Salem ficou conhecido como uma das sessões de tribunal mais bizarras que já aconteceram nos Estados Unidos. Hoje em dia, a cidade de Salem é conhecida como a Cidade das Bruxas e existe no local um Museu das Bruxas, onde são expostos documentos e objetos da época da caça e do assassinato das pessoas. Mas afinal, o que aconteceu nessa cidade? Será que tudo isso foi apenas uma histeria coletiva? Ou realmente havia algum tipo de bruxaria acontecendo na região? Existem algumas possíveis explicações para esse evento bizarro. Muitos pesquisadores e historiadores afirmam que o que aconteceu em Salem foi um caso de histeria coletiva, e especialistas afirmam que os sintomas das crianças que adoeceram podem estar relacionados com um fungo alucinógeno encontrado no centeio e no trigo. Esse fungo, chamado popularmente de esporão do centeio, pode causar ergotismo, uma condição gangrenosa que inclui a deterioração dos membros e extremidades do corpo e ainda podem trazer sintomas como depressão, confusão mental, hipertensão, espasmos, podendo também levar ao coma e até à morte. Curiosamente, esse fungo é um dos ingredientes usados para sintetizar o alucinógeno conhecido como LSD. Um fato que apoia essa hipótese é que a região teve um verão tempestuoso bem na época que começou a caça às bruxas, criando um ambiente ideal para o surgimento do fungo. Posteriormente, uma seca atingiu a cidade de Salem, o que pode ter acabado com os fungos e com a histeria coletiva do local. Aos poucos, os países foram acabando com as leis em relação à bruxaria, punindo apenas a prática de charlatanismo como criminosa, só que com penas bem mais leves. E foi assim que terminou o caso do julgamento das bruxas de Salem. Nos vemos em breve.